Olá meus amigos, bem-vindos ao canal PC Gênios. Este é o quarto vídeo da nossa série Dominando o Microsoft Word, guia prático para iniciantes. Hoje nós vamos criar e formatar tabelas no nosso documento. Eu já tenho o documento aqui criado automaticamente. Se você não sabe como criar texto automaticamente, veja esta série desde a introdução, o vídeo número 1, 2, 3 até este. Então, tendo o meu documento aqui, eu quero inserir uma tabela e formatar. Como é que eu faço isso? Então, eu vou colocar o cursor aqui, vou dar Enter e vou para a aba Inserir. E tenho aqui esta parte de tabela. Então, vou clicar aqui. Para inserir tabela no meu documento, tem várias maneiras. A primeira que eu vou usar é esta aqui, de clicar aqui nos quadrados. E à medida que eu vou clicando aqui nos quadrados, aqui no meu documento, vai aparecendo, por exemplo, duas colunas, duas linhas, duas colunas, três linhas, duas colunas, quatro linhas, duas colunas, cinco linhas. Aqui são três linhas e cinco colunas. Vou deixar assim. Eu já inseri a minha tabela usando aquele método. Posso usar um outro método. Não vou apagar isto aqui, vou deixar e vou inserir aqui usando uma outra forma. Como é que eu faço? Volto aqui para a aba Inserir, Tabela, Inserir Tabela. Quando clico aqui, é-me apresentado um assistente aqui de inserção de tabelas, que eu devo informar quantas colunas eu pretendo na minha tabela e quantas colunas. Eu posso criar três colunas aqui e duas linhas. A largura das colunas vai ser fixa. Ok? Aqui está. Três colunas, duas linhas. Tenho uma outra forma de inserir a tabela. Como é que eu faço? Vou inserir aqui em cima, vou dar Enter aqui. Aqui onde eu coloco o cursor é onde eu quero que a minha tabela esteja. Então, fazendo isto, eu vou aqui para a aba Inserir, Tabela, Tabelas Rápidas. Feito isto, meus amigos, a tabela, depois de inserida, ainda pode ser alterada de acordo com o interesse de linhas e de colunas. Se eu já tenho aqui nessa tabela, por exemplo, três colunas e duas linhas, eu posso alterar, não quer dizer que já está acabado aqui. Eu posso, por exemplo, aumentar, ou vou colocar aqui os títulos, por exemplo, eu vou pôr aqui ordem, e vou colocar aqui nome, e aqui vou colocar apelido. Vou colocar aqui a ordem 01, aqui eu tenho meu nome, e aqui a seguir eu vou colocar o apelido. Vamos supor que eu quero aumentar esses nomes. Como é que eu faço? Eu venho aqui, tem um mais que aparece aqui logo abaixo, eu clico, aparece mais uma linha. Faço isto, mais duas, mais três, e eu vou preenchendo isto de acordo com o interesse. Posso também acrescentar colunas. Fazendo isso, trazendo o mouse até aqui na borda, tem aqui este mais que aparece, né? Aqui, este mais que aparece. Quando clicamos, aparece mais uma coluna. Clico de novo, aparece mais uma coluna. Posso aumentar mais linhas, posso fazer o que eu quiser. Se eu escrever, por exemplo, aqui, de ordem 2, preencher até a ordem 3 e 4, e achar que esta parte aqui não tenho mais nada, eu seleciono esta parte, por exemplo, quero apagar esta parte aqui, seleciono. Quando seleciono, aparecem aqui umas opções já predefinidas, onde vem eliminar. Eu elimino o quê? Linhas. E desaparece aquela linha que eu já não preciso. Ok. Eu não estou a gostar, por exemplo, da aparência da minha tabela. Como é que eu faço para poder alterar? Eu posso selecionar a tabela. Venho para aqui, onde vem estilos de tabela. A tabela está formatada nesta predefinição. Aqui. Eu posso mudar por aqui e ver como é que fica a minha tabela. Se achar que não, seleciono novamente, volto para aqui e vou escolhendo a predefinição ou o estilo de tabela que eu pretendo. Posso descer aqui e tem muitos estilos aqui. Isto fica ao seu critério, né? Então, eu posso escolher o que eu quiser, posso formatar a tabela da maneira como eu quiser. A princípio, inserção e formatação de tabela é isto. Você está livre, por exemplo, aqui de pintar a tabela do jeito que você quiser. Se achar que estas alternâncias do branco para o amarelo também não estão boas, pode selecionar e voltar aos estilos, escolher uma outra coisa ou um outro tipo de contorno. Faço isto, por exemplo, a tabela fica deste jeito. O que eu mais posso fazer?
todas essas formatações que eu fiz aqui, selecionando a tabela, aparecia aqui no canto superior, que normalmente não aparece. Quando eu seleciono o texto, por exemplo, só termina aqui onde vem ajuda Acrobat. Mas quando eu seleciono a tabela, aparece aqui estrutura de tabela, que é para poder me ajudar na formatação de tabela. Ou seja, essa estrutura de tabela aqui é uma área que tem especificamente ferramentas de personalização ou de formatação de tabelas. Então eu posso mexer isto daqui do princípio até aqui. Você está livre de experimentar isto, né? Eu escolho aqui o estilo, por exemplo, este duplicado. Depois vou para os limites, todos os limites. Então minha tabela vai ficar assim. Ou seja, aqui temos muitas opções de formatação de tabela que você pode explorar, deixar a tabela ao seu gosto. Isto foi uma introdução, talvez não precise de mais nada que eu possa dizer aqui. Daqui para frente você pode muito bem formatar a tabela. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau.